Boa noite, pessoal. Hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com um amigo que dispensa apresentações. Afinal de contas, quem é que não conhece João de Souza Lima? O nosso amigo João aí, com certeza, como dizia o saudoso Alcino Costa, é o grande vaqueiro da história que a gente tem hoje. Graças ao João, não só eu, como muitos outros colegas adentramos ao sertão acompanhado por ele, aonde ele nos levou a conhecer grande parte da história. E o nosso agradecimento ao João e a outros tantos colegas que sempre abriram as porteiras do sertão para a gente, fica sempre o nosso agradecimento eterno. João, eu queria que você, amigo, desse aí sua boa noite aí para o pessoal que está aí nos acompanhando. Boa noite, Aderbal. É sempre uma grande honra participar com você desses momentos, falando das nossas histórias, até porque a gente tem um contato, uma amizade já de vários anos, e você teve essa oportunidade de conhecer os fatos aqui em loco, onde eles aconteceram. E você trouxe vários amigos seus, que hoje são amigos meus também, e nós tivemos essa oportunidade de juntos percorrer vários capítulos da história do cangaço aqui em Paulo Afonso, mas não só em Paulo Afonso, em toda a região. Inclusive, hoje, o tema Raso da Catarina, eu tive o prazer de ir atravessar o Raso com você e uma equipe que você trouxe, onde nós fomos mapeando histórias do cangaço por dentro do Raso da Catarina. Meu boa noite a todos os que estão assistindo, os amigos que estão aí preparados já desde tarde, dizendo que ia participar dessa live aí com a gente, então eu agradeço. Tem algumas pessoas, Aderbal, que nos seguem, não só a mim, mas a você, como no caso a Vitória, Elânia, a Marta, Nelly, a Sulamita, Janaína, Valquíria, essas mulheres que estão aí sempre nos acompanhando, mas nós temos também os grandes pesquisadores, né, que também nos acompanham, o Ivanildo, nosso grande amigo Ivanildo, o Ângelo Osmiro, o Asterlande, lá de Recife, o Sérgio Dantas, Arquimedes Marques, com a Elana, que eu já citei, Narciso Dias, Jair Tavares, Tiago Menezes, nosso Tiaguinho aí, querido, o João Soto, filho de Eita, Helena Cunha. João é um caso à parte. João é João um é caso fora à de série. parte. João é um amor que eu tenho na vida. Aquele cara é fantástico. O carinho que ele tem e o que eu tenho com ele, com a família dele, por consequência do livro, eu digo que ele não é um amigo, ele é um irmão que eu tenho. Não, então, assim, nós temos um amigo também, Aderbal, Otávio de Garanhuns, Eita. que disse: manda lá um abraço que eu vou estar assistindo vocês. Então, para ele, um abraço, né? Temos o Otto, nosso grande amigo Otto. Precisa São um dia, muitos, João. muitos. É tanta gente que a gente não tem como nominar. E é o que eu costumo dizer, a gente não faz nada sozinho. É A verdade. gente sempre tem que estar com algum colega ao lado, porque graças aos amigos é que a gente conseguiu ver e aprender muita coisa. Então, É a verdade. minha gratidão sempre é eterna a todas essas pessoas. Não tem E, como a e, gente. e aqui no estúdio comigo nós temos o Globo, que é pesquisador também, e o Negrito aqui no Se Liga na Música, que é esse site dele aí, que vai para vários outros países, esse programa que ele faz aqui em Paulo Afonso. Ah, com certeza. E fica aí o nosso agradecimento a todo mundo que dá esse apoio. É E eu verdade. queria começar, João, eu sei que a curiosidade das pessoas é muita. Eu queria que, para a gente começar, que você falasse aí para os colegas o que é o raso da Catarina, para quem nunca foi ao raso. Olha, é um deserto que nós temos aqui, Aderbal. Geralmente, quando algumas pessoas, pesquisadores, se reportam ao Raso da Catarina, eles se reportam a uma formação rochosa que nós temos aqui, que é um cânion seco. Alguns estudiosos dizem que foi braço do próprio Rio São Francisco ou mar. Né? Então, ele é um cânion seco, chama-se Baixa do Chico. Mas não é só isso que é o Raso da Catarina. Para você ter uma noção de espaço que é esse Raso da Catarina, ela compreende a cidade de Paulo Afonso, Glória, Rodelas, Macururé, Xorroxó, Abaré, Canudos, Jeremoabo, Santa Brígida, para você ter uma noção de quão extenso é esse deserto que nós temos aqui na Bahia.
para você, ele dá 30, mais de 30 mil quilômetros quadrados. Então, é uma extensão muito grande. E dentro desse raso da Catarina, nós temos um povoado chamado Brejo do Burgo, que é a tribo dos índios Pancaré, fica nesse Brejo do Burgo, e também essa Baixa do Chico, hoje ocupada por esses índios, que é essa parte em que todo mundo se refere ao raso, se refere à Baixa do Chico, mas ela é muito maior do que as pessoas imaginam. O Rildo está aqui já fazendo uma pergunta, se o raso da Catarina é todo arenoso. Desmistifica aí a história aí pro Rildo aí. A formação maior do raso da Catarina é de areia, é arenoso, é um deserto, mas nós temos lugares dentro do raso da Catarina onde existem muitas pedras, muitas árvores fossilizadas também, e um ponto onde é a reserva ecológica, que compreende Paulo Afonso, Canudos e Jeremoabo, nós temos árvores com mais de 12 metros de altura, que não é uma coisa comum da nossa Caatinga. Então, nós temos essa parte onde é essa estação ecológica, que compreende mais essas 3 cidades, onde nós temos Ararim Azul de Lear ou de Lier, como se lê, que esteve em extinção, mas hoje, por consequência de uma preservação maciça do governo federal, elas estão se reproduzindo e se reproduzindo muito bem. Então, nós temos muita areia, mas nós temos lugares dentro do raso totalmente diferente uma da outra. Tem lugar que a terra é amarela, outra é vermelha, outra é uma areia branca. Então, ela tem várias nuances dentro desse raso da Catarina, e o contraste da questão da Caatinga com as plantas rasteiras, árvores que beiram seus 12, 15 metros de altura. O Raul está perguntando, João, por que o nome raso da Catarina? A Catarina era a mãe do coronel Petronílio de Alcântara Reis. E eles eram donos de quase toda essa faixa do raso, você compreendendo a cidade de Santo Antônio da Glória, que era onde Paulo Afonso pertencia na época. Ela hoje é uma cidade submersa. Nós temos a Nova Glória aqui. Então, a Catarina era dona de várias fazendas dentro do raso. E esse raso, uma das fazendas dela era um raso, o que eles chamam de raso, aquela parte mais baixa e longa, né? Então, assim, vamos passar lá pelo raso da Catarina, em referência à dona das terras. E por isso ficou, como ela tinha muitas fazendas, só para você ter uma ideia de quantas fazendas tinha, quando foi da traição, da briga de Lampião com o coronel Petro, ele incendiou entre 16 e 18 fazendas do coronel, isso tudo heranças deixadas pela mãe. O Cícero está perguntando, João, se o raso da Catarina tem estrutura para turismo, para receber visitantes, para conhecer. Como é que faz para uma pessoa que nunca foi adentrar o raso? Tanto tem que o turismo hoje é forte dentro do raso da Catarina. Para você ter uma ideia, nós temos várias pessoas aqui dentro do Paulo Afonso que levam as pessoas até a Baixa do Chico, atravessam o raso da Catarina, como foi no nosso caso, você saindo aqui Salgado do Melão, até sair em Macururé, Xorroxó. Então, nós temos várias pessoas, vários grupos aqui que fazem esse passeio, tanto para a Baixa do Chico, mas para qualquer localidade que esteja nessas redondezas do raso da Catarina, atravessando por dentro dele. Um abraço aqui para o amigo Sérgio Bianco, que está sempre acompanhando a gente. Grande rei, grande Elvis. Abraço, Sérgio. Meu amigo. João, o Fábio está perguntando uma coisa bem interessante. Será que existe dentro do raso, alguma coisa que Lampião ou algum cangaceiro enterrou ainda por ser achado? E eu aproveito, João, uma coisa bem interessante que você tem para contar para o pessoal que é relacionado a isso, é que você já encontrou algo no pé de uma cerca, se eu não me engano. Eu queria que você falasse se você acha que pode ter algo e sobre esse material que você encontrou há um tempo atrás. Nós temos várias histórias, Aderbal, de pessoas encontrando munições, de pessoas encontrando mosquetões guardados em tronco de árvores. Nós temos um depoimento muito forte, e eu tive a oportunidade de ouvir na casa de Dr. Amauri, quando a Dadá contava para ele que no caldeirão do Macionilho, ela enterrou um potezinho com algumas peças em ouro. E aí eu fiz uma pesquisa para encontrar o caldeirão do Macionilho, esse nome era na década de 20 e de 30, hoje chama-se Trindade. Então, existe essa povoação, fica até próximo lá da Baixa do Chico, nós sabemos que a Dadá deixou esse depoimento.
Temos um outro depoimento também, lá na tribo dos índios Pancararé, onde aí tem uma questão religiosa muito mais profunda para o nosso entendimento, a gente tem que se aprofundar mais nisso aí, onde o cangaceiro gato, nos toré, nas danças que ele tem, ele reaparece querendo que eles desenterrem uma parte de ouro que ele deixou dentro do Raso da Catarina. Mas, como isso é um negócio muito fechado, eles não repassam isso para ninguém. Quando o cangaceiro Esperança ele se entrega para a polícia, lá em Macururé, Xorroxó, ele deixou para um sobrinho dele uma localidade onde estaria enterrado um material. E ele mandou entregar, mandou que o pai dele, do menino, da criança, fosse lá e desenterrasse e pegasse. Passaram-se os anos, o menino não deu o recado. Quando ele já adulto, já rapaz, numa caçada, ele foi com o cachorro, passou um preá, o cachorro acuou o preá, justamente nessa árvore onde ele tinha dito, o cangaceiro tinha dito, que tinha deixado umas peças enterradas. Ele começou a cavar o buraco para ver se pegava o preá, acabou que ele achou uma lajota de pedra. Quando ele tirou a lajota, tinha 150 cartuchos, balas, munições, e uma espora e uma colher de prata. O prefeito, na época de Macururé, negociou as munições com ele, ele vendeu para esse prefeito, e a espora e a colher de prata ele me presenteou. Então, eu tenho esse material encontrado, deixado pelo cangaceiro Esperança. E várias outras histórias, né, que nós temos aqui, algumas peças que foram encontradas lá também, que as famílias me doaram, isso para o futuro Museu do Nordeste. Beleza, eu vou responder duas perguntas aqui, João, depois eu passo para outra. O Calil está perguntando se Lampião esteve no Piauí. Não, amigo, Lampião não esteve no Piauí, apenas na fronteira. O Diego aqui está perguntando por que, que ninguém fala que Balão disse que matou um soldado. Gente, o que, que eu, Aderbal, posso dizer sobre essa história de Balão? O Balão diz que ele atirou, ele e o soldado, um para o outro, e ambos caíram. Ele levantou e saiu correndo e disse que o soldado morreu. Então eu indago o quê? Ele não sabe se o soldado morreu. O soldado pode ter levantado e ter corrido também. Ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas o que eu posso dizer é: o único soldado que morreu foi o soldado Adrião, e a gente sabe como foi que ele morreu. Você assiste o vídeo 80 anos Angico, que tem várias pessoas falando quem matou ele, que ao que tudo consta foi elétrico. João, o nosso amigo Mustafa Veras, que está sempre aí com a gente boa pra caramba, está perguntando a você se BenTV viveu no raso da Catarina, tá certo? Queria que você respondesse isso. Olha, Aderbal, isso é uma polêmica danada, mas o BenTV viveu dentro do raso da Catarina. Eu tive a oportunidade ainda de vê-lo, mas a família não deixou que eu o entrevistasse. E hoje existem histórias que ele estaria enterrado em outras localidades. Pode ser que seja outro BenTV, mas o BenTV, o Ademócio, que teve o caso com a Lídia, ele estava aqui dentro do raso da Catarina e, com certeza, enterrado aqui dentro do raso da Catarina, junto com os familiares dele. O nosso amigo Raul Barreto está perguntando aqui sobre algum combate que tenha acontecido dentro do raso, se você pode falar de algum combate sobre que aconteceu. Olha, inúmeros. Eu digo que até dezenas de combates dentro do raso da Catarina. Foram muitos combates. Só para você ter uma noção do que eu quero falar, o primeiro combate de Lampião com as volantes que vinham perseguindo ele já de Pernambuco, isso em 1928, acontece dentro do raso da Catarina, que é um povoado aqui de Paulo Afonso chamado Aroeira. Foi contra o Mané Neto, o Mané Fumaça, como eles chamavam. Não houve feridos nesse combate, e foi um ou dois dias depois da entrada de Lampião para a Bahia. E aí vieram muitos combates, muitas mortes. Isso aí é fatos registrados nos meus livros. Inclusive, eu tenho um livro, Aderbal, Lampião Cangaceiro, sua ligação com os coronéis baianos e o raso da Catarina, onde eu nomeio todos esses combates, todas essas ligações de Lampião com o raso da Catarina. O nosso amigo Otávio Cardoso, outro cabra, gente boa, está perguntando se você sabe o tamanho do raso da Catarina. Olha, dá 30 mil quilômetros quadrados. É o que eu falei. É muito extenso, né? Quando a gente se reporta ao raso só a Baixa do Chico, na verdade a gente está sendo bem modesto.
30 mil quilômetros quadrados, dá mais de 30 mil, 30.800 alguma coisa, quilômetros quadrados. Então, é uma extensão muito, muito longa que abrange essa cidade que, no princípio, eu falei para vocês. De Paulo Afonso a Rodelas, Macururé, Xorroxó, Abaré, Canudos está dentro do Raso da Catarina, Jeremoabo, Santa Brisa. Então, é uma extensão muito longa. Um abração aí para o nosso amigo André, lá de Águas Belas, viu, pessoal? João, a Silvânia está perguntando aqui por que, que os volantes tinham tanto medo de adentrar o Raso da Catarina. E aí é muito complexo, é necessário que a gente retorne um pouco, Aderbal. Quando o Lampião atravessa para o Raso da Catarina, onde é que o Lampião chega? Ele chega justamente nos índios. Então, os índios, índios e índias foram para o cangaço. Como a gente sabe, o Gato, Inacinha, Catarina. Há uma infinidade de pessoas, são 15 pessoas do Brejo do Burgo, que vão para o cangaço. Quem que sabia onde estava a caça, que é a comida? Quem sabia onde estava a água, os caldeirões, as pias? Os índios. Então, o soldado, coitado, vinha de Salvador para perseguir Lampião aqui. Esse pessoal aqui da região que não conhecia. Então, dentro do Raso da Catarina, ele estava perdido. A volante policial só foi ter mais sucesso quando ele começou a contratar as pessoas que moravam na localidade. Então, é onde eles estiveram, se equipararam na questão de perseguição, tendo esses rastejadores, essas pessoas que também conheciam as veredas do Raso da Catarina. Eu vou responder um aqui, o José está perguntando aqui se o turista pode entrar no raso sozinho para percorrer o raso a pé. Eu acho meio temeroso, viu, amigo? É arriscado mesmo hoje em dia com o GPS, com tudo, o cara fica perdido e se não tiver um bom preparo físico, ele pode... Eu não aconselho, Aderbal, porque primeiro você tem que conhecer a região, né? Segundo, que há guias preparados para isso, guias que estão interligados com a questão da saúde, né? Com hospitais de Paulo Afonso, com bombeiros de Paulo Afonso, para, no caso de um acidente, ele acionar esse pessoal. Então, esse é um tipo de turismo que eu aconselho você fazer com um guia, porque tem toda uma estrutura por trás dele para dar o bem-estar ao turista. E você atravessar o Raso da Catarina sem conhecer, como ele falou dessa forma, caminhando, é uma coisa impensável para a gente que está aqui, que sabe que não tem condição. Fora os riscos de uma mordida de cobra, enfim. E animais peçonhentos nós temos milhares aí dentro, né? Não é fácil de forma alguma. João, o colega aqui, o João, está perguntando se você já achou alguma coisa dentro do raso, alguma coisa de época dentro do Raso da Catarina. Então, foi como eu falei na outra resposta que eu dei, que algumas pessoas que encontraram me passaram, familiares das pessoas me passaram esse material. Inclusive, tem algumas moedas também, de época, moedas de prata que me foram doadas, tiradas desses botins, desses encontros que essas pessoas fizeram dentro do Raso da Catarina. Essa história de uma máquina de Dadá que ela supostamente esqueceu no raso, você sabe, deixou lá para um dia pegar, você sabe alguma coisa dizer? Não, ela não deixou, essa máquina, ela era dos familiares dela. E um fato curioso que você tocou aí, Aderbal, que Dadá sempre falou que nasceu em Pernambuco. Mas você teve a oportunidade de ouvir comigo, uma irmã dela, a Joana, ela disse que todos os irmãos dela, inclusive Dadá, nasceu dentro do Raso da Catarina, que é a Baixa do Ribeiro. Ribeiro porque era o sobrenome do avô dela e que deu o sobrenome a todos os irmãos. A Dadá, essa máquina que ela tinha, que eles mantinham aí, ficava com a família. O que ela deixou, que eu sei de concreto, inclusive eu ouvi esse depoimento dela, é que essas peças em ouro ela deixou no caldeirão do Macioneiro. O colega aqui está pedindo para você falar se o Juriti realmente era tão perverso como se diz na história. Olha, o Juriti era um cara perverso, mas nós tivemos muito mais perverso do que ele, como é a história do gato, o índio Pancararé aqui de Paulo Afonso. Esse, com certeza, foi o cangaceiro mais perverso que teve. Ele chegou, inclusive, a matar primos dele, e um dos primos era primo e cunhado, que foi o Mourão, e no momento da morte em que ele matou o Mourão, a irmã de gato estava grávida do cangaceiro, que era a Rosalina, Rosa de Aninhambola, que inclusive andou no cangaço também. Para você ver o grau de perversidade que esse cara tinha. Queria mandar um abraço aqui para a Regina Coelho, que está sempre aí com a gente também aí, em todas as lives e participando sempre de
tudo que a gente vai fazendo. João, você podia citar aí alguns cangaceiros que saíram lá dos Pancararés, ou descendentes, o nome de alguns, e o colega aqui Sim, também está perguntando se teve algum cangaceiro cearense. Eu deixo para você responder essas duas. tá. Olha, nós tivemos aqui no Brejo do Burgo, o mais famoso é o casal, é Gato e Inacinha. Mas nós tivemos Antônia, inclusive Antônia havia sido casada com o Gato e era prima da Inacinha. Foi quando o Gato queria ficar com as duas, ela não aguentou. Eu acho, Aderbal, que você até teve a oportunidade de conhecê-la comigo aqui. Nós a entrevistamos aqui no bar chamado BTN. Mas nós tivemos, além dele, o Mormaço, o Balão, que era daquela família dos Engraças lá, de Macururé e Xorroxó. Quando ele entrou para o cangaço, ele estava aqui no Brejo do Burgo, porque ele tinha vários familiares no Brejo do Burgo. O Açúcar, cangaceiro tributino, apelidado de Açúcar, era índio Pancararé. O Azulão, aquele que foi morto junto com a mulher, a Maria de Azulão, também é daqui do Brejo do Burgo. A Rosa, Rosalina, a mulher de Mourão, índia Pancararé. Então nós temos a Catarina, Antônia, essa que já citei, a Julinha, a Lica, a Joaninha, que era a Joana, a Sabrina, que tinha familiares tanto no Brejo quanto no povoado Juá. Então, todo esse pessoal vem lá dos índios. Tem o Lua Nova também, né? Tudo de lá do Brejo do Burgo. Eram índios Pancararé. Abraço aqui para nossa amiga Valquíria. E o amigo aqui está perguntando se o pai do Gato participou da Guerra de Canudos. Fabiano era o nome dele. Ele realmente ele era lá do Arraial de Canudos, e ele foi um dos que fugiram de Canudos. Chegou próximo Canudos, por dentro do Brejo do Burgo. Ele chegou até lá e daí casou com a mãe de Gato e nasce dessa relação vários filhos, entre eles o cangaceiro Gato. Mas o Fabiano, com certeza, todos os depoimentos, inclusive dos irmãos de Gato, dos sobrinhos que eu tive a oportunidade de entrevistá-los, eles era uma história que ele sempre contava, que conseguiu fugir do Arraial de Canudos. O amigo aqui está perguntando onde nasceu Sabino. Você sabe dizer? Então, não, o Sabino é um pouco estudo que eu tenho sobre Sabino. É o que a gente sabe do dia a dia, mas eu não sou especialista naquela região lá onde Sabino nasceu. Gente, é bom que a gente também tome ciência de uma coisa. Foram inúmeros os cangaceiros que passaram durante o período lampiônico. Teve cangaceiro até que nós nunca nem sequer ouvimos falar. São cangaceiros que entraram e morreram logo, cangaceiros que conseguiram fugir, passaram pouco tempo no cangaço, tanto homens como tantas mulheres. Os cangaceiros que nós falamos mais, não só eu, como o João e todos os outros colegas pesquisadores, geralmente são aqueles que se destacaram mais. E nem todos eles a gente tem todas as informações, até porque muitos deles só se conheciam pelo apelido. Até o cangaceiro, o desconhecido, né, o famoso desconhecido, só foi descoberto recentemente quem realmente era o desconhecido. Nosso amigo Luiz Rubens descobriu, Luiz de Tereza, salvo engano. Então é por aí, não é tão fácil a gente conseguir responder tudo. Você tocou aí numa questão, um fato interessante, que a Aristea foi cangaceira ali nos últimos momentos, mas ela nunca viu Lampião. Ela era no outro grupo. Quando é que ela vai ver Lampião? Ela se entregou lá em Santana de Ipanema, e quando as cabeças estão indo para Maceió, que passou em Santana de Ipanema, ela de dentro da cadeia onde ela estava, ela viu as cabeças de Lampião, Maria Bonita e os outros cangaceiros. Mas dentro do cangaço, ela nunca chegou a ver Lampião. Isso aí que você está dizendo, João, é até um motivo de muita polêmica entre várias pessoas, quando as pessoas dizem, mas eu nunca vi cangaceiro tal em foto ou em filme com Lampião. Justamente por isso, teve cangaceiros que nunca se viram durante o tempo que estavam no cangaço. Exatamente. E as pessoas acham que eles viviam junto e misturado, o que não era uma realidade. Então, muitos detalhezinhos desses, às vezes, confundem a cabeça das pessoas. Inclusive, confundi a minha quando eu comecei a pesquisar, como todo mundo. Todas as dúvidas que as pessoas têm hoje, que estão iniciando, nós também tivemos. Né? Foi Lampião que morreu? Quem foi que matou? Todo mundo tem essa dúvida. O colega aqui, João André, quer saber se o Zé Rufino chegou a dar combate dentro do Raso da Catarina. Muitos combates. Inclusive, ele conhecia muita gente aqui dentro do Raso da Catarina. Né? Nós tivemos
vários volantes aqui que foram amigos de Zé Rufino, que alguns andaram na volante de Zé Rufino, como é o caso de Valentim. Esse Valentim era um cara muito bravo, amigo de Teófilo Pires do Nascimento, um homem lá de Xorroxó, Macururé, daquela região. Então, o Zé Rufino estava sempre com esse pessoal aqui dentro do Rasa Catarina, porque conhecia esses rastejadores que eram da localidade. O amigo Fábio Vila está perguntando quando é que vai ter evento em Paulo Afonso, de Cariri e Cangaço ou outros eventos. Isso aí eu posso até responder. Amigo, enquanto a pandemia não acabar, ninguém tem previsão de nada, né? Infelizmente, está com um ano que não tem evento presencial em canto nenhum e a gente espera que tudo seja logo resolvido para que a gente possa rever os colegas e cair na estrada novamente. Não é Ô, isso? Aderbal, o Fábio Vila, inclusive, esteve essa semana aqui comigo, ele junto com a esposa, e nós tivemos Casa de Maria Bonita, nós tivemos na Casa da Cangaceira Lídia. Foi um momento bem interessante, porque ele é um grande amigo e é uma pessoa que eu gosto sempre de partilhar desses momentos com ele. E deixo Beleza. ele aí que o interesse maior é meu, é que haja em minha cidade esse Cariri Cangaço. Tem muita gente que não conhece, e eu vou fazer uns roteiros interessantes para a gente poder conhecer um pouco mais do cangaço aqui, adentrando não só Paulo Afonso, mas o Raso da Catarina, essa povoação aqui que tão rica é em histórias de Lampião, de Maria Bonita, as mulheres no cangaço, os índios Pancararé.